Capítulo 526. Separação. Conteúdo patrocinado. Adorar os ancestrais era um assunto solene, embora Roel pensasse que era uma tarefa árdua. No salão divino do templo Cia de Rosa, Roel assistiu silenciosamente à cremação dos restos mortais de seus ancestrais. De pé um pouco atrás dele estavam Alicia e Charlotte segurando urnas de pedra negra idênticas entre as mãos. Essas urnas de pedra negra foram especialmente criadas com rochas calmantes enviadas da região norte da teocracia de Saint-Mesite. Sempre foi o material de caixão designado pelos Ascartes para abrigar os corpos de familiares falecidos. Qualquer cadáver envolto em Soulcalming Rocks não seria reanimado, independentemente das mudanças no ambiente. No círculo da nobreza, qualquer constrangimento envolvendo seus ancestrais era extremamente prejudicial à reputação e ao prestígio de alguém. Ninguém gostaria de ver seus ancestrais enterrados saindo do túmulo para se banhar ao sol. A esse respeito, Soulcalming Rock era um material ideal para caixões. Claro, houve uma pequena diferença desta vez, pois eles optaram pela cremação em vez do enterro. Este romance está disponível no Hosted Novel. Roel havia inspecionado os restos mortais dos Ardes recuperados da base da Sentes Convocation e ficou enojado ao ver que eles estavam na forma de amostras de sangue, órgãos e partes do corpo, um sinal de que foram usados como material experimental. Eles estavam todos em más condições após a passagem de 1000 anos. Naturalmente, seria imprudente colocá-los em caixões. Roel também tocou pessoalmente os restos mortais, mas não encontrou nenhuma alma fragmentada remanescente. Como resultado, ele não conseguiu acessar as memórias de seus ancestrais, como o tempo com o Treant High Priest Orchid. Isso foi uma decepção para ele, embora estivesse dentro das expectativas. O coração de Verônica estava excepcionalmente bem preservado apenas porque o sumo sacerdote Treant o estava alimentando. Esses restos podem ter sido da mesma época, mas não havia mais nada neles. Pela mesma razão, Roel não se sentiu particularmente triste ao lidar com os restos mortais. Após uma rápida discussão com Charlotte, eles decidiram cremar os restos mortais. A Santa Convocação não parava de ir atrás desses restos só porque eles foram enterrados. Para cortar completamente quaisquer esperanças que os cultistas do mal nutriam em relação aos restos mortais, seria sábio incinerá-los no templo de Cia. Tanto Alicia quanto Charlotte usaram roupas brancas para este ritual para observar os costumes da igreja da deusa Gênesis. O cabelo prateado de Alicia complementava o vestido cerimonial branco, tornando-a tão atraente quanto a primeira neve do inverno. O cabelo ruivo de Charlotte contrastava com o vestido cerimonial branco, criando uma vibe jovem. A visão das duas belezas arrebatadoras lado a lado era uma maravilha de se ver, mas Roel estava muito ocupado contemplando outros assuntos para prestar muita atenção a eles. O ritual ancestral era um evento importante para a casa Ascart, e era por isso que Charlotte e Alicia tinham sua atenção totalmente focada nele para garantir que nada desse errado. No entanto, esse dia passou a ter outro significado para Roel. Foi o dia em que ele se recuperou totalmente. Roel estava em um estado enfraquecido todo esse tempo depois de sua batalha extenuante com Floindef. Ele não conseguiu usar a Pedra da Coroa enquanto isso e por algum motivo, sua janela com Artasia permaneceu fechada. Conteúdo patrocinado. Ele não pensou muito nisso no início, imaginando que a janela fechada seria resolvida com o tempo, fosse um problema dele ou de Artasia. Não era incomum a Rainha das Bruxas ter um ataque de raiva, e ela geralmente superava isso em alguns dias. O corpo de Roel também estava a caminho de uma recuperação completa. Saboreando a atmosfera harmoniosa por ter sobrevivido à provação, ele optou por deixar o assunto de lado, na esperança de que o tempo resolvesse. No entanto, o problema durou mais tempo do que ele esperava. Uma semana se passou desde que ele restabeleceu suas janelas com Grandar e Peitra, mas ainda não havia nenhuma notícia de Artasia. Neste dia do ritual ancestral, Roel finalmente se recuperou totalmente, permitindo-lhe usar as pedras da coroa como de costume. No entanto, ainda não havia notícias da Rainha das Bruxas. Essa situação desconcertante estava começando a enervá-lo. Os contratos forjados através da linhagem Ascart não poderiam ser facilmente contornados por outros meios. Os deuses antigos com os quais Roel havia contraído estavam realmente mortos há muito tempo e estavam apenas sendo ancorados na era atual por meio dele. O mesmo se aplica a Artasia também.
Assim como um barco não ancorado se afastaria da costa e desapareceria no vasto oceano, se Artasia perdesse contato com Roel por muito tempo, havia uma chance de que seu contrato fosse anulado, enviando-a de volta à Terra dos Mortos de acordo com as regras do mundo. Poderia ser possível que a Rainha das Bruxas estivesse tramando algo, mas a dissolução de seu contrato era totalmente desvantajosa para ela. Com base na compreensão de Roel sobre ela, ela não faria algo tão tolo quanto isso. Se a Rainha das Bruxas não está fazendo isso por conta própria, ela é restringida por alguma força? Com os olhos fixos no inferno furioso à sua frente, Roel examinou as possibilidades com o senho franzido. Um sino tocou e um coral começou a cantar com o acompanhamento de uma orquestra, mas ele ainda não tinha ideia do que poderia ter sido a causa. Querida, há algum problema? Não e nada. Sentindo que algo estava errado com o humor de Roel, Charlotte se virou para ele e perguntou preocupada durante uma pausa no ritual. Não querendo preocupá-la, Roel balançou a cabeça e respondeu com um sorriso, fingindo que estava tudo bem. Ele soltou um suspiro em seu coração e voltou sua atenção para o ritual. Ele era simplesmente muito carente de inteligência para descobrir qualquer coisa concreta. Conjecturas tinham que ser construídas sobre fatos para que tivessem significado. Ele teria que primeiro reunir informações sobre a situação antes de descobrir uma solução. Conteúdo patrocinado. Além disso, havia algo muito mais urgente com o qual ele tinha que lidar no momento. Quando o coral chegou ao fim, os restos mortais dos Ardes foram reduzidos a cinzas e seu sangue vaporizado. Alicia e Charlotte se adiantaram para colocar as urnas de pedra antes de retornar às suas respectivas posições. Roel aproximou-se solenemente e meticulosamente varreu até a última gota das cinzas em urnas de pedra. Assim que ele terminou de transferir as cinzas, Alicia e Charlotte deram um passo à frente mais uma vez e cumpriram o dever da esposa de selar as urnas de pedra. Aplausos irromperam da multidão, e as duas senhoras se curvaram respeitosamente para a multidão com as urnas de pedra em seus braços. Sua cortesia lhes rendeu mais uma rodada de aplausos. Roel soltou um suspiro de alívio ao agradecer silenciosamente aos ancestrais por ajudá-lo a superar essa provação. A briga entre Alicia e Charlotte havia sido tão intensa que Roel foi obrigado a abrir uma exceção e permitir que as duas participassem do ritual ancestral. Ele pensou que o problema deveria ser resolvido com isso. Rapaz, eu estava errado. A etapa final do ritual ancestral exigia que dois indivíduos trabalhassem juntos, um transferindo o cadáver e o outro selando o caixão. Esta responsabilidade era geralmente confiada a um casal entre os descendentes do falecido. Com Roel sendo quem transferiu as cinzas, o trabalho de selar a urna naturalmente se tornou um ponto de discórdia para Alicia e Charlotte, sem nenhuma disposição de ceder sobre o assunto. Para eles, assistir ao ritual ancestral, mas não selar a urna, era tão bom quanto ser traído publicamente. Eles prefeririam não comparecer ao ritual ancestral se fosse esse o caso. Ao perceber as nuances envolvidas aqui, Roel rapidamente sentiu uma dor de cabeça se instalando. Este assunto não deveria ter sido um grande problema, mas agora que ele foi colocado em uma posição onde ele tinha que escolher entre os dois, ele sentiu como se o mundo estivesse lhe dizendo para escolher seu veneno. Enquanto ele estava em um dilema, Endrumara de repente disse algo que clareou as nuvens escuras diante de seus olhos. Com base no que reunimos, os restos mortais e as amostras de sangue pertencem a dois indivíduos. Preocupado com a possibilidade de aborrecer Roel, Andrew deu a notícia com um tom cauteloso. Em vez disso, o que ele viu foi a expressão de Roel lentamente ficando estranha. Momentos depois, o último de repente juntou as mãos e curvou-se para o céu e a terra, quase como se estivesse agradecendo a seus ancestrais por sua graça. Conteúdo patrocinado. Essa reviravolta milagrosa permitiu que ele envolvesse Alicia e Charlotte no ritual ancestral, poupando-o da assustadora provação de dois escolhem um. As duas urnas de pedra foram entregues na carruagem e o ritual ancestral finalmente chegou ao fim. Com isso, Roel finalmente cumpriu todas as suas tarefas em rosa. Querido, você realmente tem que sair tão rápido? É o tio Carter. Meu pai estará voltando para casa muito em breve. Peço desculpas por não poder passar o ano novo com você, Charlotte. Você está desapontado? Claro que não. Essas coisas não são importantes. Será difícil para nós dar as boas-vindas ao ano novo juntos de qualquer maneira, considerando nossas responsabilidades.
Charlotte acenou com a mão para expressar que não estava desapontada com isso. Roel acenou com a cabeça concordando com ela. Tal era o infortúnio daqueles em posição de poder. Mesmo que os dois ficassem juntos no futuro, era provável que passassem mais tempo separados do que juntos. Ao pensar nisso, o sorriso de Charlotte lentamente desapareceu enquanto ela ficava em silêncio. Observando a reação dela, Roel olhou pela janela contemplativamente. Vou passar o dia de Ano Novo no feudo de Asgard, mas posso passar por lá depois. Ainda há algum tempo antes da primavera de qualquer maneira. Caso contrário, você também pode visitar o feudo de Asgard. Roel propôs a ideia cuidadosamente. Charlotte não respondeu de imediato. Com uma mente tão afiada quanto a dela, como ela poderia ignorar a verdadeira intenção de Roel? Ele a estava convidando para o feudo de Asgard não apenas para conhecê-lo, mas também para conhecer seu pai, Carter. Quer dizer, ele queria ajudá-la a ganhar o reconhecimento de Carter. Seu plano inicial era forçar Carter a reconhecê-la tendo filho de Roel, mas sua constituição tornava difícil realizar esse plano a curto prazo. Isso os deixou sem escolha a não ser enfrentar esse problema de frente. Conteúdo patrocinado. Charlotte, eu sei que você se sente desconfortável com isso, mas você não precisa se preocupar com nada. Vou me certificar de explicar as coisas corretamente para o meu pai, disse Roel enquanto olhava para ela com olhos dourados sérios. Querido. Tocada por seu gesto, Charlotte o encarou por um longo tempo antes de finalmente assentir com um rubor. Ela sempre acreditou que a pior coisa que um comerciante poderia fazer era entrar na mesa de negociações sem nenhuma ficha na mão. Mesmo assim, ela queria confiar em Roel. O que existia entre eles não eram lucros duros, mas amor apaixonado. Ela prometeu encontrar algum tempo depois do dia de Ano Novo para visitar o feudo Asgard e explicar as coisas para Carter. Com isso, Roel finalmente se despediu com relutância. Charlotte acenou com a cabeça e o escoltou até os portões da cidade, com o escalão superior de Bruce e Rosa acompanhando-os. Roel foi indubitavelmente um herói da humanidade depois de sua incrível façanha de derrotar Flodindef. A pouca interconectividade desse mundo significava que demoraria algum tempo até que a notícia das façanhas de Roel se espalhasse, mas já era de conhecimento público dentro de Rosa. Era uma cortesia básica da parte deles escoltar tal figura quando ele estava deixando a cidade, sem mencionar que ele era o salvador de Charlotte ainda por cima. Sob a vigilância de Charlotte, a carruagem dos Asgards partiu lentamente de Rosa City e avançou para longe sob o sol poente. Roel também olhou para trás, para a cidade que diminuía gradualmente atrás dele, e se viu dominado pelas emoções. O tempo que passou com Charlotte foi repleto de perigos e dificuldades, mas através de sua força e confiança mútua, eles superaram esta crise e eliminaram um de seus principais inimigos. Seu triunfo sobre Flodindef construiu sua reputação e deu a ele uma visão inestimável das 6 calamidades. Além disso, ele obteve uma Pedra da Coroa e agora estava incrivelmente perto de atingir o nível 2 de origem. No entanto, ele pensou que seu maior ganho na batalha não era outro senão a sobrevivência de Charlotte. Todo o resto era secundário comparado a ele. Foi uma pena que eles tiveram que se separar para cumprir suas respectivas responsabilidades depois, especialmente nesta era tumultuada. Foi só depois que Rosa City desapareceu no céu noturno que ele finalmente retraiu seu olhar. Ele olhou para o lado e viu Alicia sorrindo para ele. À sua frente havia uma terra familiar aguardando seu retorno. Finalmente vou voltar para casa? Pensando em todas as dificuldades pelas quais passou nos últimos meses, Roel deu um suspiro de alívio. Mal sabia ele que um esquema estava se desenrolando na distante região norte do Império Austini. Conteúdo patrocinado. Já faz um tempo, Lord Roel. Conteúdo patrocinado. De fato, já faz um tempo, Kaide. Parece que você está indo bem. Eu estava preocupado que você tivesse problemas para se adaptar ao novo ambiente. Claro que não. O ambiente aqui é muito melhor do que onde eu estava anteriormente. Não me canso da fragrância inebriante do solo. Kaide agitou seus galhos enquanto esbanjava elogios ao solo negro do feudo Asgard. Roel sorriu com essas palavras. Atrás dele, Cynthia e os outros colocaram apressadamente os tonéis de vinho antes de recuar. Alicia não estava com ele no momento, tendo pedido para ir para outro lugar antes de chegar ao destino. Isso significava que Roel era o único com Kaide no momento. Depois de trocar algumas gentilezas, Roel finalmente chegou ao assunto principal em questão.
Kaide, eu não vim aqui apenas para entregar vinho. Há alguns assuntos sobre os quais preciso conversar com você. É uma notícia sobre a Assembleia dos Sábios do Crepúsculo? É o contrário. É sobre os caídos, meu encontro com o ente caído. Conteúdo patrocinado. Os galhos oscilantes de Kaide congelaram abruptamente no lugar. Claramente não esperava que Roel abordasse esse assunto. Quando o último compartilhou sobre seu encontro com o Treant High Priest alguns meses atrás, a expressão de Kaide ficou pesada. Ordenou Chad. Esse é o nome. Você está familiarizado com isso? Roel perguntou surpreso. Ele não achava que os dois se conheceriam, considerando como os entes eram conhecidos por serem caseiros que estavam literalmente grudados no chão. No entanto, Kaide rapidamente acenou com sua exuberante coroa para refutar isso. Não, não somos conhecidos. Seria mais adequado dizer que já ouvi falar sobre isso. Costumava ser o orgulho de nosso clã, apenas para se tornar um de nossos maiores arrependimentos quando caiu em depravação ao lado do Salvador, disse o ente gigante com um suspiro rouco. Ele passou a compartilhar velhas histórias sobre os entes. Na Era Antiga, os Treantes eram considerados uma raça amante da paz, mas por dentro, eles dificilmente eram tão harmoniosos quanto os outros pensavam que fossem. Como a maioria dos seres inteligentes, eles tinham facções que abraçavam diferentes ideologias. Um dos maiores conflitos internos naquela época era se os entes deveriam abraçar o homem sobre a árvore neles. Conteúdo patrocinado. Como uma raça conhecida por sua longevidade, os Treantes aproveitaram um tremendo poder dentro deles. Mas sua escolha de permanecer na floresta os isolou dos assuntos do continente Cia, tornando qualquer poder que tivessem sem sentido. Isso compeliu um grupo de entes a forçar seus irmãos a abraçar suas qualidades humanas e participar da civilização. Uma das principais figuras por trás desse movimento foi Orchid Shad. Quando eu era mais jovem, muitas vezes ouvia os anciãos do clã falando sobre isso, o Treant alto sacerdote da cidade sem noite-portas e seu artefato divino. Não há dúvida sobre isso, tem que ser Orchid, Kaide disse em transe. Sentindo emoções complexas por trás da observação de Kaide, Roel não sabia como deveria responder. Para sua surpresa, o ente de repente se virou e se inclinou para frente como se estivesse se curvando. Despertador da antiga linhagem, você tem minha mais profunda gratidão por libertar a alma de Orchid. É justo que eu faça isso, Roel respondeu calmamente. Ele casualmente pegou um dos tonéis de vinho e o jogou. Apesar de sua lamentação triste anterior, o ente atirou uma videira e pegou o barril de vinho antes de despejar seu conteúdo em uma rachadura em seu tronco. Seu humor melhorou consideravelmente depois, quase como se tivesse afogado suas mágoas com álcool. Conteúdo patrocinado. Ah, vinho de pinhão. Um presente da natureza. Por que você também não tem, Lord Roel? Estou bem. Oh, parece-me que há outra coisa que você gostaria de falar. Kaide baseou essa dedução em como a expressão do homem de cabelos negros permaneceu sombria mesmo depois de compartilhar seu encontro com o ente caído. Roel assentiu afirmativamente. Há algo sobre o qual gostaria de consultá-lo, embora seja mais um assunto particular. Um assunto particular? Um problema surgiu com minha habilidade de linhagem. Perdi contato com um deus antigo. Roel contou ao antigo ente sob o luar sobre como ele não foi capaz de restabelecer sua janela com a rainha das bruxas antes de perguntar se havia precedentes disso. Ele imaginou que haveria registros do assunto se fosse um lugar comum, e o cronista Kaide poderia simplesmente saber sobre isso. Afinal, o ente havia vivido várias eras. Infelizmente, o ente ficou em silêncio com sua pergunta. Conteúdo patrocinado. É teoricamente possível que uma linhagem perca uma parte de sua habilidade, sendo a situação mais comum o selamento da linhagem. No entanto, esse selamento só pode ser realizado se a outra parte for muito mais forte do que você. Kaide examinou Roel da cabeça aos pés antes de balançar a cabeça, refutando essa possibilidade. Roel já estava no auge do nível 3 de origem, a apenas um passo de alcançar o nível 2 de origem. Mesmo um transcendente de nível 1 de origem não seria capaz de selar sua linhagem de Kingmaker. As 6 calamidades também não poderiam ter feito isso, dado que seus poderes foram restringidos pelo atributo de origem da coroa. Vendo como até mesmo Kaide era incapaz de encontrar qualquer explicação plausível para sua situação atual, a tez de Roel ficou sombria. Contando desde o dia em que recuperou o contato com Grandar e Peitra, Artasia estava desaparecida há meio mês.
mas ainda não havia conseguido descobrir o motivo de seu desaparecimento. Isso o deixou ansioso e preocupado, especialmente com seus instintos sentindo um cheiro de perigo. Artasia pode não ter o maior poder ofensivo entre os deuses antigos contratados de Roel, mas sua ampla gama de feitiços utilitários e diversos campos de conhecimento foram úteis em muitas situações, principalmente porque o salvaram de inúmeras situações de vida ou morte. A ausência da Rainha das Bruxas significava um declínio nas proezas de luta de Roel, mas era a incompreensibilidade da situação que o enervava. Ele não sabia se o mesmo aconteceria com Grandar e Peitra. Parece que vou ter que recorrer a algo mais extremo agora, Roel murmurou baixinho enquanto optava por sua opção final. Canalizando seu atributo origem da coroa, ele tentou forçosamente restabelecer sua janela com a Rainha Bruxa. Ele tentou tantas vezes que começou a perder a conta, mas em algum momento, de repente sentiu uma leve sensação em seu coração. Conteúdo patrocinado. Capítulo 527.1 Sensação de desmaio 1 Conteúdo patrocinado. Muitos meses se passaram desde que Roel Ascart pisou pela última vez no solo do feudo de Ascart. As montanhas próximas estavam cobertas por uma camada de gelo, e um vento gelado tingia um mundo de prata. Em contraste com o animado cenário de primavera em que ele partiu, o feudo de Ascart para o qual ele voltou parecia sereno. Andando a cavalo, ele mergulhou na beleza da natureza enquanto um sentimento de paz e satisfação brotava em seu coração. Nunca foi fácil verbalizar as emoções evocadas pela casa. Roel não achava que o feudo de Ascart fosse próspero ou movimentado. A vizinha Rosa City estava muito à frente. Também não era o lugar mais seguro do mundo. Essa seria a capital sagrada Lórien, onde o Papa e a Igreja moravam. Não era nem mesmo o lugar com o qual ele estava mais familiarizado, pois não conseguia reconhecer todas as ruas principais. Mesmo assim, sentia saudades desta terra sempre que se ausentava por um tempo. Este era o lugar onde ele cresceu. Estava cheio de memórias do tempo que ele passou junto com seus familiares. Apenas retornar a este lugar poderia acalmar seu coração inquieto. Quanto ao seu sentimento de satisfação, decorreu da visão de prosperidade decorrente dos últimos anos de rápido desenvolvimento do feudo de Ascart. O feudo de Ascart costumava ser desolado durante o inverno. Aqueles que já estavam tendo dificuldades para sobreviver lutaram para se aquecer e encontrar comida durante esta estação fria. Mas nos últimos anos de desenvolvimento, a situação mudou completamente para a região sul do feudo de Ascart. Cabanas esfarrapadas suscetíveis a correntes de ar foram isoladas com madeira mais quente e casas de pedra. Havia muita comida e lenha para distribuir, evidente pelas trilhas de fumaça preta subindo das aldeias ao longo do caminho. Os caçadores podem até ser vistos de vez em quando. Sem dúvida, a vida da população comum melhorou drasticamente em comparação com antes. Essas melhorias se traduziram em reputação e prestígio para Roel. Ele era calorosamente recebido cada vez que seu comboio parava em uma aldeia para abastecer, um forte contraste com a atitude cuidadosa que os civis geralmente tinham com os nobres. O povo do feudo de Ascart viu a visita de Roel como uma grande honra, algo que eles poderiam se gabar para as aldeias próximas. Conteúdo patrocinado. Muitos deles esperavam que Roel pudesse ficar em sua aldeia mesmo que apenas por mais um tempo, mas ele não aceitou nenhuma de suas ofertas. Seu comboio partiria imediatamente após reabastecer seus estoques com o dobro do preço normal de mercado. Lord Brother é realmente popular. Você realmente não vai ficar por uma noite? É provável que o Senhor Pai ainda não tenha chegado em casa. Alicia perguntou com um sorriso orgulhoso enquanto olhava para os aldeões acenando para eles na beira da estrada atrás. Você estaria certo, mas primeiro teremos que fazer um pequeno desvio em outro lugar. Desvio? Senhor irmão, há algum lugar para o qual você precise ir? MMHM. Vou visitar um amigo. Roel olhou pela janela para contemplar as distantes florestas montanhosas. Alicia passou um breve momento pensando antes que a compreensão aparecesse em seu rosto. Bastaria uma única palavra para Roel convocar qualquer um no feudo de Ascart para uma audiência com ele. Ela só conseguia pensar em uma pessoa que merecia uma visita pessoal dele, a cronista Kaide. Como ex-membro da Assembleia dos Sábios do Crepúsculo, o que Kaide havia feito pelo mundo era motivo suficiente para Roel lhe conceder respeito. Mas mesmo deixando de lado as razões históricas, havia ainda outra razão convincente para ele ser cortês com o ente.
Embora Roel tenha convidado Kaid para o feudo de Asgard para ajudá-lo, o Ent não ficou parado depois de se mudar. Ele tinha contribuído para o feudo de Asgard à sua maneira. Depois que Kaid estabeleceu suas raízes nas montanhas do sul do feudo de Asgard, convocou os lobisomens da floresta de Caron, que chegaram após meses de viagem. Esses lobisomens criaram um banho de sangue nas montanhas do sul e implementaram uma nova ordem entre as bestas demoníacas, colocando-as sob o domínio de Kaid. Isso efetivamente resolveu a ameaça do lobo que assolava o feudo de uma vez por todas. Conteúdo patrocinado. Para ser justo, o feudo de Asgard realizava campanhas regulares contra os lobos, mas eram suficientes apenas para impedir que as bestas demoníacas representassem uma grande ameaça para as aldeias próximas. Mas desde que Kaid entrou, não havia nenhum único fio de cabelo de lobo na estrada. Isso desempenhou um papel importante na garantia de rotas internas de abastecimento. Não era raro os comerciantes visitantes ficarem impressionados com o alto nível de segurança dentro do feudo de Asgard. O que surpreendeu Roel ainda mais foi o Ent usando sua habilidade racial e o fluxo de mana nas veias da terra para construir uma teia sensorial que englobava todo o feudo de Asgard. Qualquer um que canalizasse mana comparável a um transcendente de nível 3 de origem ou superior chamaria imediatamente a atenção de Kaid. Mobilizações militares em larga escala também não passariam despercebidas. Era praticamente um CCTV constantemente à procura de ameaças no feudo. Caso um inimigo invada o feudo de Asgard, Kaid também pode ter os lobisomens e bestas demoníacas sob seu comando coordenado com as tropas de Roel para realizar diferentes manobras militares para encurralar os invasores. Em outras palavras, Kaid contribuiu sozinho para a segurança interna, defesa e recursos de detecção de ameaças do território, sem mencionar que ele também era um excelente companheiro de bebida. Ninguém poderia negar que ele era um trunfo para o feudo Asgard. Roel não poderia estar mais orgulhoso de si mesmo por ter trazido Ent. Era justo para ele fazer uma visita a este meritório súdito do feudo Asgard de vez em quando. Além disso, havia assuntos sobre os quais ele precisava conversar com Kaid. Alice apoiou sinceramente sua decisão de visitar Kaid com uma expectativa brilhante em seus olhos. Seu relacionamento com Kaid pode ser descrito como um adorador e um ídolo devido à sua força vital ilimitada. O Ent sempre fazia questão de preparar um presente para ela toda vez que se encontravam. Além disso, ela estava planejando entrar nas Montanhas do Sul em primeiro lugar. Senhor irmão, tenho uma surpresa preparada para você. Conteúdo patrocinado. Você fez. Eu não estava planejando mostrar a você ainda, mas você descobrirá de qualquer maneira assim que entrar nas montanhas, Alicia falou com um sorriso misterioso. Por mais confuso que Roel estivesse, ele não investigou mais fundo. Assim, o comboio dos Asgard se desviou de seu caminho original e se dirigiu para as Montanhas do Sul. Que tipo de coisa se deve preparar ao visitar um amigo? Isso geralmente representava um dilema, mas a resposta era direta quando se tratava do governante das Montanhas do Sul do feudo de Asgard. Lord Roel, aqui está todo o álcool que podemos comprar nas aldeias próximas. Isso seria suficiente? Isso deve ser o suficiente. Roel olhou para as dezenas de tonéis de vinho gigantes que se elevavam nos braços dos hereges antes de responder afirmativamente à pergunta de Cynthia. Com os presentes no lugar, ele segurou a mão de Alicia e começou a caminhar para a montanha. Conteúdo patrocinado. Ele havia deixado os outros membros do comboio na aldeia, optando por trazer apenas o exército herege com ele para este encontro com Kaid. Isso foi feito para garantir o mais alto nível de confidencialidade. Havia muitos cultistas malignos após a vida de Kaid, e foi por isso que ele teve que migrar para o feudo de Asgard em primeiro lugar. Era de extrema importância para eles manter a existência de Kaid em segredo. Mesmo que não fosse por isso, Roel não gostaria que estranhos soubessem sobre esse as oculto que eles tinham. Quem no feudo de Asgard poderia ser absolutamente confiável com esse segredo? A resposta era clara. Os hereges sob o comando de Roel. Deixando de lado o fato de que os hereges eram absolutamente leais a Roel, também era importante notar que eles já sabiam da existência de Kaid. Este romance está disponível no Hosted Novel. A seita da força costumava residir na Terra do Caos, mas eles foram atacados por cultistas malignos que cobiçavam o tesouro deles. Em menor número, eles foram forçados a buscar refúgio na perigosa floresta de Caron, onde mal sobreviveram graças à graça de Kaid.
Quanto à seita inflexível, eles estavam escoltando Roel quando ele visitou a floresta de Caron em busca do Drunken Treant, o que resultou em eles aprenderem sobre Caide também. Sob o luar prateado, o grupo de Roel se aventurou silenciosamente na floresta. Eles notaram que as árvores à frente estavam lentamente se reorganizando para abrir um caminho para eles. Treants podiam controlar as árvores tão facilmente quanto respirar, e geralmente utilizavam essa habilidade para impedir que outros invadissem seu território. No entanto, agora estava sendo usado para a orientação. Depois de passar 1 hora caminhando pela floresta, o grupo finalmente chegou a um vale montanhoso repleto de árvores gigantes. No centro do bosque, o ente abriu os olhos e olhou para o jovem parado diante dele. Conteúdo patrocinado. Capítulo 527.2 Sensação de desmaio 2. Conteúdo patrocinado. Já faz um tempo, Lord Roel. De fato, já faz um tempo, Caide. Parece que você está indo bem. Eu estava preocupado que você tivesse problemas para se adaptar ao novo ambiente. Claro que não. O ambiente aqui é muito melhor do que onde eu estava anteriormente. Não me canso da fragrância inebriante do solo. Caide agitou seus galhos enquanto esbanjava elogios ao solo negro do feudo Ascart. Roel sorriu com essas palavras. Atrás dele, Cynthia e os outros colocaram apressadamente os tonéis de vinho antes de recuar. Alicia não estava com ele no momento, tendo pedido para ir para outro lugar antes de chegar ao destino. Isso significava que Roel era o único com Caide no momento. Depois de trocar algumas gentilezas, Roel finalmente chegou ao assunto principal em questão. Caide, eu não vim aqui apenas para entregar vinho. Há alguns assuntos sobre os quais preciso conversar com você. É uma notícia sobre a Assembleia dos Sábios do Crepúsculo? É o contrário. É sobre os caídos, meu encontro com o ente caído. Conteúdo patrocinado. Os galhos oscilantes de Caide congelaram abruptamente no lugar. Claramente não esperava que Roel abordasse esse assunto. Quando o último compartilhou sobre seu encontro com o Treant High Priest alguns meses atrás, a expressão de Caide ficou pesada. Ordenou Chad. Esse é o nome. Você está familiarizado com isso? Roel perguntou surpreso. Ele não achava que os dois se conheceriam, considerando como os entes eram conhecidos por serem caseiros que estavam literalmente grudados no chão. No entanto, Caide rapidamente acenou com sua exuberante coroa para refutar isso. Não somos conhecidos. Seria mais adequado dizer que já ouvi falar sobre isso. Costumava ser o orgulho de nosso clã, apenas para se tornar um de nossos maiores arrependimentos quando caiu em depravação ao lado do Salvador, disse o ente gigante com um suspiro rouco. Ele passou a compartilhar velhas histórias sobre os entes. Na Era Antiga, os Treantes eram considerados uma raça amante da paz, mas por dentro, eles dificilmente eram tão harmoniosos quanto os outros pensavam que fossem. Como a maioria dos seres inteligentes, eles tinham facções que abraçavam diferentes ideologias. Conteúdo patrocinado. Um dos maiores conflitos internos naquela época era se os entes deveriam abraçar o homem sobre a árvore neles. Como uma raça conhecida por sua longevidade, os Treantes aproveitaram um tremendo poder dentro deles. Mas sua escolha de permanecer na floresta os isolou dos assuntos do continente Cia, tornando qualquer poder que tivessem sem sentido. Isso compeliu um grupo de entes a forçar seus irmãos a abraçar suas qualidades humanas e participar da civilização. Uma das principais figuras por trás desse movimento foi Orchid Shad. Quando eu era mais jovem, muitas vezes ouvia os anciãos do clã falando sobre isso, o Treant alto sacerdote da cidade sem noite-portas e seu artefato divino. Não há dúvida sobre isso, tem que ser Orchid, Caide disse em transe. Sentindo emoções complexas por trás da observação de Caide, Roel não sabia como deveria responder. Para sua surpresa, o ente de repente se virou e se inclinou para frente como se estivesse se curvando. Despertador da antiga linhagem, você tem minha mais profunda gratidão por libertar a alma de Orchid. É justo que eu faça isso, Roel respondeu calmamente. Ele casualmente pegou um dos tonéis de vinho e o jogou. Apesar de sua lamentação triste anterior, o ente atirou uma videira e pegou o barril de vinho antes de despejar seu conteúdo em uma rachadura em seu tronco. Seu humor melhorou consideravelmente depois, quase como se tivesse afogado suas mágoas com álcool. Conteúdo patrocinado. Vinho de pinhão. Um presente da natureza. Por que você também não tem, Lord Roel? Estou bem. Parece-me que há outra coisa que você gostaria de falar.
Caide baseou essa dedução em como a expressão do homem de cabelos negros permaneceu sombria mesmo depois de compartilhar seu encontro com o ente caído. Roel assentiu afirmativamente. Há algo sobre o qual gostaria de consultá-lo, embora seja mais um assunto particular. Um assunto particular? Um problema surgiu com minha habilidade de linhagem. Perdi contato com um deus antigo. Roel contou ao antigo ente sob o luar sobre como ele não foi capaz de restabelecer sua janela com a rainha das bruxas antes de perguntar se havia precedentes disso. Somos hosted novel, encontre-nos no Google. Conteúdo patrocinado. Ele imaginou que haveria registros do assunto se fosse um lugar comum, e o cronista Caide poderia simplesmente saber sobre isso. Afinal, o ente havia vivido várias eras. Infelizmente, o ente ficou em silêncio com sua pergunta. É teoricamente possível que uma linhagem perca uma parte de sua habilidade, sendo a situação mais comum o selamento da linhagem. No entanto, esse selamento só pode ser realizado se a outra parte for muito mais forte do que você. Caide examinou Roel da cabeça aos pés antes de balançar a cabeça, refutando essa possibilidade. Roel já estava no auge do nível 3 de origem, a apenas um passo de alcançar o nível 2 de origem. Mesmo um transcendente de nível 1 de origem não seria capaz de selar sua linhagem de Kingmaker. As 6 calamidades também não poderiam ter feito isso, dado que seus poderes foram restringidos pelo atributo de origem da coroa. Vendo como até mesmo Caide era incapaz de encontrar qualquer explicação plausível para sua situação atual, a tez de Roel ficou sombria. Contando desde o dia em que recuperou o contato com Grandar e Peitra, Artasia estava desaparecida há meio mês, mas ainda não havia conseguido descobrir o motivo de seu desaparecimento. Isso o deixou ansioso e preocupado, especialmente com seus instintos sentindo um cheiro de perigo. Artasia pode não ter o maior poder ofensivo entre os deuses antigos contratados de Roel, mas sua ampla gama de feitiços utilitários e diversos campos de conhecimento foram úteis em muitas situações, principalmente porque o salvaram de inúmeras situações de vida ou morte. A ausência da Rainha das Bruxas significava um declínio nas proezas de luta de Roel, mas era a incompreensibilidade da situação que o enervava. Ele não sabia se o mesmo aconteceria com Grandar e Peitra. Parece que vou ter que recorrer a algo mais extremo agora, Roel murmurou baixinho enquanto optava por sua opção final. Canalizando seu atributo origem da coroa, ele tentou forçosamente restabelecer sua janela com a Rainha Bruxa. Ele tentou tantas vezes que começou a perder a conta, mas em algum momento, de repente sentiu uma leve sensação em seu coração. Conteúdo patrocinado. Na floresta, Roel conversou com o antigo ente bebendo vinho enquanto tentava restabelecer a conexão com a Rainha das Bruxas por meio de seu atributo de origem da coroa. Não tendo encontrado outras alternativas, ele estava determinado a abrir caminho à força bruta. Conteúdo patrocinado. Embora fosse lamentável que ele não tivesse conseguido encontrar uma maneira de resolver a situação, ele aprendeu uma coisa em sua conversa com Caide. Ele não precisava se preocupar muito com a Rainha das Bruxas, já que era impossível para ela morrer. Para ser claro, os antigos deuses já estavam mortos há muito tempo. Eles só conseguiram interferir no mundo atual devido ao contrato com Roel. A pior coisa que poderia acontecer aqui era Artasia perder sua conexão com Roel e retornar ao seu estado anterior de dormência. Roel deu um suspiro de alívio ao saber disso. Embora ele conhecesse Artasia pelo menor tempo entre seus 3 deuses antigos, os dois eram próximos um do outro. Mais do que o declínio em suas proezas de luta, o que mais o preocupava era a segurança da Rainha das Bruxas. Ao contrário do reticente Grandar ou do maternal Peitra, a personalidade de Artasia refletia a natureza de uma bruxa livre e desenfreada. Frequentemente ela manifestava vontade própria de conversar com Roel, às vezes até colocando sua força e inteligência contra ele. Suas travessuras adicionaram alegria à vida dele. Além disso, Artasia era quem ostentava o maior conhecimento entre seus 3 deuses antigos. As bruxas já serviram como executoras da deusa Cia na Era Antiga, e a própria Rainha das Bruxas era bem versada sobre o clã Fazedor de Reis. Até agora, ela forneceu a ele muitas informações valiosas que o ajudaram a superar inúmeras crises. Fosse por razões práticas ou sentimentais, Roel não fecharia os olhos para a situação da Rainha das Bruxas. Enquanto Artasia não estivesse em perigo, ele estava confiante de que eventualmente a encontraria, mesmo que ela tivesse se perdido temporariamente.
Com suas preocupações dissipadas, Roel continuou conversando com o ente com o coração mais leve enquanto tentava restabelecer uma conexão com Artasia. Para sua surpresa, sua tentativa desesperada mostrou alguns resultados. Uma sensação inexplicável tocou seu coração, enviando um arrepio por seu corpo. Ele arregalou os olhos em espanto. Antes que ele pudesse entender o que era a sensação familiar, ela já havia se dissipado sem deixar vestígios. Conteúdo patrocinado. Aquilo foi. Demorou alguns segundos até que o agitado Roel compreendesse o que poderia ter acabado de acontecer, mas tudo acontecerá tão rápido que o único vestígio remanescente do fenômeno anterior eram os ecos de sua exclamação. Ele não tinha certeza se a sensação que sentirá antes era real ou uma alucinação conjurada de suas esperanças. Kaide notou a reação peculiar de Roel e naturalmente perguntou sobre a situação. No entanto, Roel não respondeu à pergunta imediatamente. A carranca em sua testa indicava que ele estava imerso em pensamentos. Ele instintivamente inspecionou seu atributo de origem da coroa, seguido por seu corpo, e sua expressão logo se tornou grave. A sensação que ele sentiu antes lembrava muito a mana da Rainha das Bruxas, o que significava que ele havia localizado Artasia mesmo que fosse apenas por um instante. No entanto, quando ele inspecionou seu atributo de origem da coroa, descobriu que havia sinais de um choque de energia. Como uma entidade contratada, os próprios poderes de Artasia não poderiam ter acionado o mecanismo de proteção do Crown Ori de Atribute. A única razão plausível era que havia outros poderes estrangeiros no reino da Rainha das Bruxas. Ao chegar a essa dedução, Roel entendeu imediatamente que Artasia havia encontrado problemas do lado dela, por isso não conseguiu entrar em contato com ela. Ele rapidamente se voltou para o ente para informá-lo sobre sua nova descoberta, mas o antigo ente, mesmo com seu vasto conhecimento acumulado ao longo de milhares de anos, não sabia muito sobre as bruxas e não poderia oferecer nenhuma ajuda. Conteúdo patrocinado. As bruxas eram um bando estranho. Eles eram a única raça que vivia em completo isolamento, até mesmo de seus próprios irmãos. Quase não há informações sobre eles. Receio que será difícil para mim deduzir as circunstâncias que cercam seu antigo deus sem contexto. Entendo. Se você não tem ideia do que está acontecendo, é improvável que haja alguém no continente Cia que possa me ajudar neste assunto. Possivelmente, mas se a causa ERP for realmente o resultado de interferência externa, as coisas podem ficar complicadas. Kaide colocou o barril de vinho no chão e arrotou. Roel ergueu as sobrancelhas. Problemático? O que você quer dizer com isso? Os reinos onde seus antigos deuses moram não são lugares comuns. Você pode pensar nisso como seus domínios, lugares onde eles passaram muito tempo ao longo de suas vidas. Não muito diferente de como as plantas reivindicam a terra em que prosperam e expulsam os invasores. Os poderes de seus deuses antigos também são muito mais fortes em seus respectivos domínios. Vantagem de jogar em casa, eu entendo. Mas isso significa que, de fato, se um inimigo é capaz de interferir externamente com a Rainha das Bruxas em seu próprio domínio, você pode ter certeza de que eles são uma força a ser reconhecida. Conteúdo patrocinado. O rosto de Roel anuviou-se. Não era apenas a força do inimigo que o preocupava aqui. Mais do que isso, ele estava nervoso com o fato de que nem sabia contra quem ou contra o que estava lutando. Da convocação dos santos aos adoradores do Salvador, a maioria dos cultos malignos que sobreviveram ao longo dos tempos tinham um problema para resolver com ele. Considerando sua longa história e força, eles definitivamente tinham os meios para fazer algo assim. Pelo lado positivo, desde o breve momento de conexão que teve com o reino de Artasia, ele tinha certeza de que esta também estava fazendo tudo o que podia para restabelecer sua janela, e parecia que havia algum progresso nessa frente. O atributo de origem da coroa de Roel não era para ser brincado, e a Rainha das Bruxas era mais forte em seu santo palácio branco. Sob seu ataque duplo, não deve levar mais de uma semana para que eles dominem o culpado que está interferindo em sua conexão. Até então, ele deveria ser capaz de restabelecer sua conexão com Artasia e chegar ao fundo deste assunto. Sua mente estava tranquila agora que ele podia ver uma saída para seu dilema. Ele se acomodou em uma pedra próxima antes de retomar a saudável sessão de bebida com o oscilante ente antigo. Depois que ele bebeu meio barril de vinho, Alicia finalmente chegou com um olhar de desculpas no rosto. Conteúdo patrocinado. Sinto muito, senhor irmão.
Alguns problemas surgiram com a surpresa que preparei para você, ela disse com a cabeça baixa em autorreprovação. Não se preocupe com isso. Roel ficou curioso para saber qual era o presente, mas decidiu permitir que ela guardasse a surpresa. Em vez disso, ele passou a ela uma garrafa de vinho quente com mel para aquecê-la. Alguém transbordando de força vital não poderia ser suscetível ao frio, mas Alicia foi tocada pelo gesto. Ela se aninhou nos braços de Roel e tomou um gole do vinho quente com mel enquanto um doce sorriso brotava em seu rosto. Enquanto isso, Kaide respeitosamente ofereceu seu presente a Alicia como de costume. Roel uma vez perguntou ao antigo ente sobre sua reverência por Alicia, e o último respondeu que seus instintos lhe diziam que Alicia era uma grande existência. Esse também foi o caso de Juliana da tribo de sangue, só que ela usou o termo progenitora. Foi uma reviravolta desconcertante, pois tal desenvolvimento não havia acontecido em Eyes of the Chronicler, mas Roel deduziu que a linhagem Silveraschild pode ter concedido a Alicia alta afinidade com certas raças. Outra coisa que vale a pena mencionar foi a mudança sutil na disposição de Alicia após sua passagem para a origem nível 3. Ela exalava um ar de mistério sob a lua prateada, que parecia obrigar uma atitude ainda mais respeitosa do antigo ente. No momento em que Kaide terminou de apresentar uma enorme pilha de materiais demoníacos inestimáveis para Alicia, o horizonte oriental já estava começando a se iluminar. De mãos dadas, Roel e Alicia se despediram do antigo ente antes de deixar a floresta da montanha sob a escolta dos hereges. Tendo reforçado seus laços com um importante aliado do feudo de Ascart, Roel finalmente encerrou seus negócios. Faltando apenas alguns dias para o dia de Ano Novo, ele ordenou que o comboio avançasse para a cidade de Ascart a toda velocidade. Conteúdo patrocinado. Capítulo 528.1 Não há como ela querer ter filhos. 1. Conteúdo patrocinado. Na floresta, Roel conversou com o antigo ente bebendo vinho enquanto tentava restabelecer a conexão com a rainha das bruxas por meio de seu atributo de origem da coroa. Não tendo encontrado outras alternativas, ele estava determinado a abrir caminho à força bruta. Embora fosse lamentável que ele não tivesse conseguido encontrar uma maneira de resolver a situação, ele aprendeu uma coisa em sua conversa com Kaide. Ele não precisava se preocupar muito com a rainha das bruxas, já que era impossível para ela morrer. Para ser claro, os antigos deuses já estavam mortos há muito tempo. Eles só conseguiram interferir no mundo atual devido ao contrato com Roel. A pior coisa que poderia acontecer aqui era Artasia perder sua conexão com Roel e retornar ao seu estado anterior de dormência. Roel deu um suspiro de alívio ao saber disso. Embora ele conhecesse Artasia pelo menor tempo entre seus 3 deuses antigos, os dois eram próximos um do outro. Mais do que o declínio em suas proezas de luta, o que mais o preocupava era a segurança da rainha das bruxas. Ao contrário do reticente Grandar ou do maternal Peitra, a personalidade de Artasia refletia a natureza de uma bruxa livre e desenfreada. Frequentemente ela manifestava vontade própria de conversar com Roel, às vezes até colocando sua força e inteligência contra ele. Suas travessuras adicionaram alegria à vida dele. Além disso, Artasia era quem ostentava o maior conhecimento entre seus 3 deuses antigos. As bruxas já serviram como executoras da deusa Cia na Era Antiga, e a própria rainha das bruxas era bem versada sobre o clã Fazedor de Reis. Até agora, ela forneceu a ele muitas informações valiosas que o ajudaram a superar inúmeras crises. Fosse por razões práticas ou sentimentais, Roel não fecharia os olhos para a situação da rainha das bruxas. Enquanto Artasia não estivesse em perigo, ele estava confiante de que eventualmente a encontraria, mesmo que ela tivesse se perdido temporariamente. Com suas preocupações dissipadas, Roel continuou conversando com o ente com o coração mais leve enquanto tentava restabelecer uma conexão com Artasia. Para sua surpresa, sua tentativa desesperada mostrou alguns resultados. Conteúdo patrocinado. Uma sensação inexplicável tocou seu coração, enviando um arrepio por seu corpo. Ele arregalou os olhos em espanto. Antes que ele pudesse entender o que era a sensação familiar, ela já havia se dissipado sem deixar vestígios. Aquilo foi. Demorou alguns segundos até que o agitado Roel compreendesse o que poderia ter acabado de acontecer, mas tudo acontecerá tão rápido que o único vestígio remanescente do fenômeno anterior eram os ecos de sua exclamação. Ele não tinha certeza se a sensação que sentirá antes era real ou uma alucinação conjurada de suas esperanças.
Kaide notou a reação peculiar de Roel e naturalmente perguntou sobre a situação. No entanto, Roel não respondeu à pergunta imediatamente. A carranca em sua testa indicava que ele estava imerso em pensamentos. Ele instintivamente inspecionou seu atributo de origem da coroa, seguido por seu corpo, e sua expressão logo se tornou grave. A sensação que ele sentiu antes lembrava muito a mana da Rainha das Bruxas, o que significava que ele havia localizado Artasia mesmo que fosse apenas por um instante. No entanto, quando ele inspecionou seu atributo de origem da coroa, descobriu que havia sinais de um choque de energia. Como uma entidade contratada, os próprios poderes de Artasia não poderiam ter acionado o mecanismo de proteção do Crown Ori de Atribute. A única razão plausível era que havia outros poderes estrangeiros no reino da Rainha das Bruxas. Ao chegar a essa dedução, Roel entendeu imediatamente que Artasia havia encontrado problemas do lado dela, por isso não conseguiu entrar em contato com ela. Ele rapidamente se voltou para o ente para informá-lo sobre sua nova descoberta, mas o antigo ente, mesmo com seu vasto conhecimento acumulado ao longo de milhares de anos, não sabia muito sobre as bruxas e não poderia oferecer nenhuma ajuda. Conteúdo patrocinado. As bruxas eram um bando estranho. Eles eram a única raça que vivia em completo isolamento, até mesmo de seus próprios irmãos. Quase não há informações sobre eles. Receio que será difícil para mim deduzir as circunstâncias que cercam seu antigo deus sem contexto. Entendo. Se você não tem ideia do que está acontecendo, é improvável que haja alguém no continente Cia que possa me ajudar neste assunto. Possivelmente, mas se a causa ERP for realmente o resultado de interferência externa, as coisas podem ficar complicadas. Kaide colocou o barril de vinho no chão e arrotou. Roel ergueu as sobrancelhas. Problemático? O que você quer dizer com isso? Somos Hosted Novel, encontre-nos no Google. Os reinos onde seus antigos deuses moram não são lugares comuns. Você pode pensar nisso como seus domínios, lugares onde eles passaram muito tempo ao longo de suas vidas. Não muito diferente de como as plantas reivindicam a terra em que prosperam e expulsam os invasores. Os poderes de seus deuses antigos também são muito mais fortes em seus respectivos domínios. Vantagem de jogar em casa, eu entendo. Mas isso significa que, de fato, se um inimigo é capaz de interferir externamente com a Rainha das Bruxas em seu próprio domínio, você pode ter certeza de que eles são uma força a ser reconhecida. Conteúdo patrocinado. O rosto de Roel anuviou-se. Não era apenas a força do inimigo que o preocupava aqui. Mais do que isso, ele estava nervoso com o fato de que nem sabia contra quem ou contra o que estava lutando. Da convocação dos santos aos adoradores do Salvador, a maioria dos cultos malignos que sobreviveram ao longo dos tempos tinham um problema para resolver com ele. Considerando sua longa história e força, eles definitivamente tinham os meios para fazer algo assim. Pelo lado positivo, desde o breve momento de conexão que teve com o reino de Artasia, ele tinha certeza de que esta também estava fazendo tudo o que podia para restabelecer sua janela, e parecia que havia algum progresso nessa frente. O atributo de origem da coroa de Roel não era para ser brincado, e a Rainha das Bruxas era mais forte em seu santo Palácio Branco. Sob seu ataque duplo, não deve levar mais de uma semana para que eles dominem o culpado que está interferindo em sua conexão. Até então, ele deveria ser capaz de restabelecer sua conexão com Artasia e chegar ao fundo deste assunto. Sua mente estava tranquila agora que ele podia ver uma saída para seu dilema. Ele se acomodou em uma pedra próxima antes de retomar a saudável sessão de bebida com o oscilante ente antigo. Depois que ele bebeu meio barril de vinho, Alicia finalmente chegou com um olhar de desculpas no rosto. Conteúdo patrocinado. Sinto muito, senhor irmão. Alguns problemas surgiram com a surpresa que preparei para você, ela disse com a cabeça baixa em autorreprovação. Não se preocupe com isso. Roel ficou curioso para saber qual era o presente, mas decidiu permitir que ela guardasse a surpresa. Em vez disso, ele passou a ela uma garrafa de vinho quente com mel para aquecê-la. Alguém transbordando de força vital não poderia ser suscetível ao frio, mas Alicia foi tocada pelo gesto. Ela se aninhou nos braços de Roel e tomou um gole do vinho quente com mel enquanto um doce sorriso brotava em seu rosto. Enquanto isso, Kaide respeitosamente ofereceu seu presente a Alicia como de costume. Roel uma vez perguntou ao antigo ente sobre sua reverência por Alicia, e o último respondeu que seus instintos lhe diziam que Alicia era uma grande existência.
Esse também foi o caso de Juliana da tribo de sangue, só que ela usou o termo progenitora. Foi uma reviravolta desconcertante, pois tal desenvolvimento não havia acontecido em Eyes of the Chronicler, mas Roel deduziu que a linhagem Silveraschild pode ter concedido a Alicia alta afinidade com certas raças. Outra coisa que vale a pena mencionar foi a mudança sutil na disposição de Alicia após sua passagem para a origem nível 3. Ela exalava um ar de mistério sob a lua prateada, que parecia obrigar uma atitude ainda mais respeitosa do antigo ente. No momento em que Kaede terminou de apresentar uma enorme pilha de materiais demoníacos inestimáveis para Alicia, o horizonte oriental já estava começando a se iluminar. De mãos dadas, Roel e Alicia se despediram do antigo ente antes de deixar a floresta da montanha sob a escolta dos hereges. Tendo reforçado seus laços com um importante aliado do feudo de Ascart, Roel finalmente encerrou seus negócios. Faltando apenas alguns dias para o dia de Ano Novo, ele ordenou que o comboio avançasse para a cidade de Ascart a toda velocidade. Conteúdo patrocinado. Capítulo 528.2 Não há como ela querer ter filhos. 2. Conteúdo patrocinado. Alguns dias depois, Roel pôs os olhos nas vistas nostálgicas da mansão dos Ascart antes de se sentar em um sofá para aliviar a exaustão. Alicia se acomodou ao lado dele e bebeu lentamente uma xícara de chá quente. As comemorações começaram na cidade de Ascart após seu retorno. Notícias sobre Roel derrotando uma das 6 calamidades começaram a se espalhar para os países próximos. Em particular, a taxa de propagação foi excepcionalmente rápida no feudo de Ascart, a ponto de já ser conhecida por todos os lares. Este romance está disponível no Hosted Novel. Enquanto as 6 calamidades eram ameaças além do que os civis comuns poderiam imaginar, a devoração de Tark Stronghold por Shoujin Fog infligiu trauma mental nos civis da teocracia. No ano passado, esses monstros antigos se tornaram entidades que evocavam terror à menção. No entanto, durante esse clima de medo, o povo do feudo de Ascart soube que seu senhor do feudo havia derrotado um daqueles terríveis monstros antigos. Essa notícia reconfortante confortou seus corações inquietos e os estimulou muito. Assim que o comboio de Roel entrou pelos portões da cidade, as ruas da cidade que ficaram quietas após o início do inverno rapidamente se encheram de grandes multidões, quase parecendo sardinhas em lata. O povo saudou o retorno de seu herói com os maiores aplausos que pôde oferecer, criando uma atmosfera festiva mesmo antes do dia de Ano Novo. Mesmo depois de terem entrado na mansão dos Ascarts, ainda se ouvia o zumbido na rua. Conteúdo patrocinado. Isso era incrível, considerando como a mansão dos Ascarts cobria uma enorme faixa de terra e o prédio principal foi construído a uma distância razoável da rua mais próxima. Nem mesmo a agitação do dia de Ano Novo conseguiu chegar a este lugar. A empolgação também era palpável dentro da mansão dos Ascarts, com Ana e as outras empregadas andando com sorrisos radiantes. Eles também ficaram encantados com o retorno de seu jovem mestre. Jovem mestre, devo ligar o filtro de ruído? Não, está bem. É bom mergulhar na agitação de vez em quando. Contagiado pela atmosfera, Roel observou a comoção na rua do parapeito da janela enquanto rejeitava a sugestão de Ana. A Alicia também sorriu com agitação. Lord Brother é muito popular entre as pessoas. Isso mostra que tudo pelo que você trabalhou duro nos últimos anos não foi em vão. Mas não fiz muita coisa pelo feudo desde que me matriculei na Academia Centifreia, disse Roel com um sorriso amargo. Ele não achava que havia feito muito por seu povo, já que o feudo de Ascart não estava em sua lista de prioridades nos últimos anos. Suas mãos estavam ocupadas lidando com o ambiente em mudança, a invasão dos desviantes e a ameaça dos cultistas malignos de que ele não tinha energia sobrando para lidar com mais nada, o que resultou em uma desaceleração no crescimento econômico do feudo Ascart. Conteúdo patrocinado. Ele pensou que perderia o apoio do povo com isso, mas a situação era o oposto do que ele esperava. Para ser honesto, ele estava confuso. Senhor irmão, você pode ter ficado em segundo plano na governança do feudo Ascart, mas nosso território ainda está se desenvolvendo de acordo com o projeto que você construiu. Da construção de estradas à parceria econômica com Rosa, você é o mentor por trás das políticas que trouxeram prosperidade ao nosso feudo. Nosso povo reconhece o que você fez por eles. Mas a desaceleração econômica nos últimos 2 anos.
Tivemos que recrutar muitos de nossos homens aptos e despachá-los para a fronteira leste a fim de lidar com a invasão dos desviantes. Isso levou a uma contração em nossa força de trabalho, resultando em uma desaceleração em nosso desenvolvimento econômico. No entanto, ainda somos o território que mais cresce na teocracia no momento, respondeu Alicia. Ela se lembrou de como Roel havia se enfiado em seu escritório por dias a fio para formular um plano abrangente de desenvolvimento econômico de longo prazo para o feudo de Ascart, e doía-lhe a quantidade de trabalho que ele tinha de enfrentar sozinho. Ana também concordou com a cabeça. Jovem mestre, estamos apenas na metade do projeto que você imaginou para o feudo, mas já trouxe grandes melhorias. Nosso povo está levando uma vida muito melhor do que antes, e eles são sinceramente gratos a você por isso. Além disso, você contribuiu muito para o feudo de outras maneiras nos últimos 2 anos também. No ano passado, você ganhou a Challenger Cup e trouxe glória não apenas para a teocracia, mas também para o nosso feudo Ascart. Este ano, você derrotou um antigo monstro que aterrorizava a humanidade, trazendo confiança e esperança renovadas para as pessoas neste período tumultuado. É normal que nosso povo respeite você, disse Ana. Conteúdo patrocinado. Roel ponderou sobre as palavras de Ana antes de assentir também. Embora a população comum ainda não tivesse sido diretamente exposta aos horrores da guerra, eles podiam sentir suas reverberações. A inquietação já havia se instalado em suas mentes enquanto seguiam suas vidas normalmente. Era em momentos como esse que eles precisavam de um pilar de apoio mais do que nunca. Eles queriam encontrar alguém forte em quem pudessem confiar para protegê-los. Embora Ascart House possa não ter sido o governador mais confiável em tempos de paz, sua proeza militar foi reconfortante em tempos de guerra. Com Carter passando a maior parte do tempo na fronteira leste nos últimos dias, Roel estava lentamente se tornando a nova fé do povo. Essa percepção trouxe um peso maior sobre os ombros de Roel, mas quando ele pensou nas pessoas que queria proteger, sua convicção foi fortalecida. Não importa o que acontecesse no futuro, ele nunca deixaria de lado o feudo Ascart. Qualquer um que ousasse ameaçar sua terra natal enfrentaria seu violento contra-ataque. No entanto, o que mais o preocupava no momento era Carter. O pensamento de seu pai o lembrou de um assunto que o deixou com dor de cabeça. Ana, quando meu pai vai voltar? De acordo com as notícias da capital sagrada, nosso mestre deve chegar amanhã de manhã? Conteúdo patrocinado. Entendo, Roel murmurou com um suspiro. Há muito tempo, antes de despertar para a linhagem Ascart, Carter não tinha muita esperança em seu futuro e, portanto, atribuiu a ele uma única missão: bebês de urso. Ele provavelmente estava pensando em compensar qualidade com quantidade. No entanto, tudo o que aconteceu depois atrapalhou esse plano. Como Roel começou a provar suas capacidades, Carter decidiu conceder-lhe maior autonomia para fazer o que precisava. Dito isto, Carter já o havia instado a ter filhos em várias ocasiões desde que atingiu a idade adulta, especialmente depois que a guerra estourou oficialmente entre a humanidade e os desviantes. Não importa o que acontecesse na guerra, uma casa nobre se beneficiaria de ter mais descendentes para continuar sua linhagem. Sem dúvida, Carter também tentaria exercer pressão sobre Roel desta vez. Ele poderia até dar um passo adiante para forçar Roel a fazer isso, e estava claro como o dia quem seria a noiva. Roel olhou para a mulher de cabelos prateados ao seu lado com uma expressão peculiar. Apenas para estar seguro, ele pensou que era melhor primeiro conversar com ela para que eles pudessem estar na mesma página caso Carter levantasse um pedido ridículo. Afinal, seria ridículo pedir a Alicia para ter um filho quando não fazia muito tempo que ela atingira a idade adulta. Então, Roel sorriu para a mulher sentada ao seu lado e falou: Alicia, há algo que preciso discutir com você. Conteúdo patrocinado. As relações entre os países do continente Cia eram complicadas. Conteúdo patrocinado. A relação entre o Império Aushini e a teocracia de Saint Mesit foi um bom exemplo. O primeiro tinha uma história ilustre que comandava muitos territórios e uma enorme população, enquanto o último era um iniciante com muitos crentes devotos em todo o continente. Eles lutaram ao ar livre e sob as águas nos últimos 1000 anos, e seu relacionamento tenso afetou as políticas nacionais um do outro. Não foi coincidência que o Império Aushini e a teocracia de Saint Mesit muitas vezes adotassem posições opostas em suas políticas. Houve muitos desses casos na história, e estes causaram efeitos ondulantes em todo o continente Cia.
Apesar das suas diferenças significativas, houve momentos em que as suas políticas convergiram em semelhança para servirem de modelo às demais, nomeadamente as suas políticas populacionais durante as crises. Ao contrário do mundo anterior de Roel, onde uma enorme população apenas contribuía para uma força de trabalho e mercado maiores, os humanos eram um recurso extremamente precioso no continente Cia devido à existência de transcendentes, que contribuíam muito para o poderio nacional de um país. Um transcendente altamente talentoso poderia trazer mudanças significativas em décadas, mas é claro que isso dependia da sorte. Assim como na loteria, quanto mais bilhetes você tiver, maiores serão as chances de ganhar o prêmio principal. Em particular, os transcendentes estavam sempre em falta durante os tempos de guerra, e era por isso que os países sempre promoviam o parto durante esses tempos críticos. Na teocracia de Saint-Mesite havia leis de emergência invocadas sempre que estourava uma guerra com os desviantes conhecidos como Mandamentos da Guerra Santa. Deles, havia uma cláusula estrita dirigida especificamente aos nobres. Todos os nobres devem ter filhos antes de completar 20 anos de idade, ou então serão submetidos a uma pesada penalidade. Conteúdo patrocinado. Não era tão ruim para os padrões do continente Cia, considerando que a idade adulta era considerada 14 anos de idade. Era considerado tarde para uma pessoa casar e ter um filho aos 20 anos de idade. Na verdade, muitos dos alunos do ensino médio da Academia Saint Freia eram casados. Dito isto, Roel achou que era um pouco exagerado instituí-lo na lei. Se fosse seu mundo anterior, tal política teria sofrido uma reação severa, com grupos de direitos humanos acusando o governo de tratar seu povo como porcas. No entanto, no continente Cia cheio de perigos, tal coisa era considerada natural. Se você não der à luz, eu não dou à luz. Quando os desviantes finalmente atacarem, teremos um exército de velhos marchando para o campo de batalha em bengalas. A menos que os humanos quisessem ser extintos como seus predecessores, eles teriam que trabalhar duro para se reproduzir, especialmente quando se tratava de nobres que tinham mais chances de carregar transcendentes. O indivíduo não poderia esperar se opor a um assunto que dizia respeito à sobrevivência de toda uma raça. Além dos Checlides, todas as casas nobres da teocracia de Saint-Mesite tinham que obedecer a essa lei ou correr o risco de perder sua nobreza. Dito isto, não era como se a igreja da deusa de Gênesis fosse completamente inflexível quando se tratava desse assunto. Sabendo que alguns indivíduos podem enfrentar problemas para dar à luz devido às suas constituições, fornecia isenções caso a caso e às vezes, até mesmo enviava seus clérigos para tratar sua infertilidade. Claro, Roel era um homem saudável e não precisava de nenhum tratamento. Mesmo assim, a igreja da deusa Gênesis ainda considerava a casa Ascarte como necessitada de atenção especial por razões óbvias. Se não fosse pelos laços de Roel com Nora, a igreja há muito teria despachado alguns clérigos para ajudá-lo. Nora normalmente teria aproveitado essa oportunidade, mas ela estava ocupada lidando com a crise em curso para agir sobre ela. Também não é preciso dizer que a igreja não iria trair seu futuro papa, poupando assim Roel de suas obrigações legais. Conteúdo patrocinado. Infelizmente ainda havia obrigações familiares a considerar aqui. Carter estava querendo expandir a árvore genealógica há muito tempo, e por acaso havia um parceiro elegível em sua casa que acabará de atingir a maioridade. Ele vinha dando insinuações a Roel em suas cartas, apenas para este último ignorá-las. Sem dúvida, ele definitivamente levantaria o assunto sobre o curto reencontro. Roel virou-se para a mulher de cabelos grisalhos sentada ao lado dele no sofá, mas lutou para encontrar uma maneira de interromper o assunto. Ele passou um tempo interpretando suas palavras antes de finalmente transmitir a intenção de Carter para ela de uma maneira sutil. Este imediatamente se enrijeceu ao ouvir a notícia. "Senhor pai quer que tenhamos um filho juntos?" Alice exclamou em espanto. Roel suspirou com a resposta dela. "Veja como Alice está chocada. Meu pai está realmente se adiantando aqui. Não importa o quão ansioso ele esteja para ter um neto, como Alicia poderia querer ter um filho quando ela mal se tornou adulta? Ele teria ficado chocado ao saber que os pensamentos de Alicia eram completamente opostos aos dele, e pensar que uma oportunidade seria apresentada diretamente em minhas mãos. Eu salvei um mundo na minha vida anterior? Conteúdo patrocinado. Alicia mal podia acreditar no que acabará de ouvir. Assim como ela estava se sentindo ameaçada pelo avanço no relacionamento de Roel e Charlotte,
Carter de repente interveio como um ala para ajudá-la a igualar as pontuações. Se esse assunto desse certo, ela poderia muito bem se tornar a mãe do filho de Roel. O pensamento disso a fez cerrar os punhos de excitação. Uma vez que as coisas foram levadas a esse ponto, não havia como Roel continuar a vê-la como uma irmã mais nova, resolvendo assim o maior impedimento para seu romance de uma vez por todas. Com o carinho que ele já nutria por ela, ela pode ser apenas a primeira a atingir a meta. Eu tenho que fazer pleno uso desta oportunidade. Roel viu como Alicia estava meditando sobre o assunto e se desculpou profundamente. Embora ele e Carter sempre tivessem visto Alicia como membro da família, não havia como negar que ela era de fato uma filha adotiva. Isso a colocou em uma posição difícil para expressar sua posição sobre certos assuntos. Se ela desafiasse a vontade de Carter aqui, isso a faria parecer uma criança ingrata que fechou os olhos para a crise da família que a acolheu. Ele não queria que Alicia se sentisse emocionalmente encurralada para cumprir a intenção de Carter. Alicia, não quero que se sinta pressionada por este assunto. Sinta-se à vontade para expressar seus pensamentos em voz alta. Acredito que nosso pai levará nossas palavras em consideração. Eu entendo, senhor irmão. Conteúdo patrocinado. Os olhos de Alicia brilharam de convicção ao ouvir essas palavras de encorajamento. Vendo isso, Roel deu um suspiro de alívio. Mesmo muito jovem, Roel já havia percebido a intenção de Carter de manter Alicia na casa Ascart. Por que outro motivo o Marquês confiaria a ela sua rede de inteligência mais sensível de todas as coisas? Verdade seja dita, ele não tinha certeza de como se sentia sobre esse assunto. Por um lado, ele não queria envolvê-la nos conflitos dos Ascarts. Ele sabia que as coisas só iriam ficar mais perigosas com o tempo, e o pensamento de qualquer mal acontecendo com ela o assombrava. No entanto, ele se viu fortemente avesso a permitir que Alicia se casasse com outro homem. Sua objeção foi tão veemente que ele não se preocupou em considerar a opinião de Alicia ou se isso era realmente melhor para ela, o que não era algo que ele deveria fazer como irmão mais velho. A obsessão de alguma forma encontrou seu caminho para o coração de Roel, e nos últimos anos, ele lentamente percebeu que essa emoção não vinha do parentesco, mas do romance. Mesmo assim, ele ainda estava muito longe de se livrar dos grilhões que havia colocado pessoalmente em seu relacionamento. De qualquer forma, ele teve que superar o obstáculo de Carter antes de decidir o próximo passo. Conteúdo patrocinado. Capítulo 529.1 Apunhalado pelas costas. 1. Conteúdo patrocinado. As relações entre os países do continente Cia eram complicadas. A relação entre o Império Aushini e a teocracia de Saint-Mesite foi um bom exemplo. O primeiro tinha uma história ilustre que comandava muitos territórios e uma enorme população, enquanto o último era um iniciante com muitos crentes devotos em todo o continente. Eles lutaram ao ar livre e sob as águas nos últimos 1000 anos, e seu relacionamento tenso afetou as políticas nacionais um do outro. Não foi coincidência que o Império Aushini e a teocracia de Saint-Mesite muitas vezes adotassem posições opostas em suas políticas. Houve muitos desses casos na história, e estes causaram efeitos ondulantes em todo o continente Cia. Apesar das suas diferenças significativas, houve momentos em que as suas políticas convergiram em semelhança para servirem de modelo às demais, nomeadamente as suas políticas populacionais durante as crises. Ao contrário do mundo anterior de Roel, onde uma enorme população apenas contribuía para uma força de trabalho e mercado maiores, os humanos eram um recurso extremamente precioso no continente Cia devido à existência de transcendentes, que contribuíam muito para o poderio nacional de um país. Um transcendente altamente talentoso poderia trazer mudanças significativas em décadas, mas é claro que isso dependia da sorte. Assim como na loteria, quanto mais bilhetes você tiver, maiores serão as chances de ganhar o prêmio principal. Em particular, os transcendentes estavam sempre em falta durante os tempos de guerra, e era por isso que os países sempre promoviam o parto durante esses tempos críticos. Conteúdo patrocinado. Na teocracia de Saint-Mesite havia leis de emergência invocadas sempre que estourava uma guerra com os desviantes conhecidos como Mandamentos da Guerra Santa. Deles, havia uma cláusula estrita dirigida especificamente aos nobres. Todos os nobres devem ter filhos antes de completar 20 anos de idade, ou então serão submetidos a uma pesada penalidade. Não era tão ruim para os padrões do continente Cia, considerando que a idade adulta era considerada 14 anos de idade.
Era considerado tarde para uma pessoa casar e ter um filho aos 20 anos de idade. Na verdade, muitos dos alunos do ensino médio da Academia Saint Freia eram casados. Dito isto, Roel achou que era um pouco exagerado instituí-lo na lei. Se fosse seu mundo anterior, tal política teria sofrido uma reação severa, com grupos de direitos humanos acusando o governo de tratar seu povo como porcas. No entanto, no continente Cia cheio de perigos, tal coisa era considerada natural. Se você não der à luz, eu não dou à luz. Quando os desviantes finalmente atacarem, teremos um exército de velhos marchando para o campo de batalha em bengalas. A menos que os humanos quisessem ser extintos como seus predecessores, eles teriam que trabalhar duro para se reproduzir, especialmente quando se tratava de nobres que tinham mais chances de carregar transcendentes. O indivíduo não poderia esperar se opor a um assunto que dizia respeito à sobrevivência de toda uma raça. Além dos Checlides, todas as casas nobres da teocracia de Saint-Mesite tinham que obedecer a essa lei ou correr o risco de perder sua nobreza. Dito isto, não era como se a igreja da deusa de Gênesis fosse completamente inflexível quando se tratava desse assunto. Sabendo que alguns indivíduos podem enfrentar problemas para dar à luz devido às suas constituições, fornecia isenções caso a caso e às vezes, até mesmo enviava seus clérigos para tratar sua infertilidade. Somos Hosted Novel, encontre-nos no Google. Claro, Roel era um homem saudável e não precisava de nenhum tratamento. Conteúdo patrocinado. Mesmo assim, a igreja da deusa Gênesis ainda considerava a casa Ascarte como necessitada de atenção especial por razões óbvias. Se não fosse pelos laços de Roel com Nora, a igreja há muito teria despachado alguns clérigos para ajudá-lo. Nora normalmente teria aproveitado essa oportunidade, mas ela estava ocupada lidando com a crise em curso para agir sobre ela. Também não é preciso dizer que a igreja não iria trair seu futuro papa, poupando assim Roel de suas obrigações legais. Infelizmente ainda havia obrigações familiares a considerar aqui. Carter estava querendo expandir a árvore genealógica há muito tempo, e por acaso havia um parceiro elegível em sua casa que acabará de atingir a maioridade. Ele vinha dando insinuações a Roel em suas cartas, apenas para este último ignorá-las. Sem dúvida, ele definitivamente levantaria o assunto sobre o curto reencontro. Roel virou-se para a mulher de cabelos grisalhos sentada ao lado dele no sofá, mas lutou para encontrar uma maneira de interromper o assunto. Ele passou um tempo interpretando suas palavras antes de finalmente transmitir a intenção de Carter para ela de uma maneira sutil. Este imediatamente se enrijeceu ao ouvir a notícia. Senhor pai quer que tenhamos um filho juntos? Alice exclamou em espanto. Roel suspirou com a resposta dela. Veja como Alice está chocada. Meu pai está realmente se adiantando aqui. Não importa o quão ansioso ele esteja para ter um neto, como Alicia poderia querer ter um filho quando ela mal se tornou adulta? Conteúdo patrocinado. Ele teria ficado chocado ao saber que os pensamentos de Alicia eram completamente opostos aos dele. E pensar que uma oportunidade seria apresentada diretamente em minhas mãos. Eu salvei um mundo na minha vida anterior? A Alicia mal podia acreditar no que acabará de ouvir. Assim como ela estava se sentindo ameaçada pelo avanço no relacionamento de Roel e Charlotte, Carter de repente interveio como um ala para ajudá-la a igualar as pontuações. Se esse assunto desse certo, ela poderia muito bem se tornar a mãe do filho de Roel. O pensamento disso a fez cerrar os punhos de excitação. Uma vez que as coisas foram levadas a esse ponto, não havia como Roel continuar a vê-la como uma irmã mais nova, resolvendo assim o maior impedimento para seu romance de uma vez por todas. Com o carinho que ele já nutria por ela, ela pode ser apenas a primeira a atingir a meta. Eu tenho que fazer pleno uso desta oportunidade. Roel viu como Alicia estava meditando sobre o assunto e se desculpou profundamente. Embora ele e Carter sempre tivessem visto Alicia como um membro da família, não havia como negar que ela era de fato uma filha adotiva. Isso a colocou em uma posição difícil para expressar sua posição sobre certos assuntos. Se ela desafiasse a vontade de Carter aqui, isso a faria parecer uma criança ingrata que fechou os olhos para a crise da família que a acolheu. Conteúdo patrocinado. Ele não queria que Alicia se sentisse emocionalmente encurralada para cumprir a intenção de Carter. Alicia, não quero que se sinta pressionada por este assunto. Sinta-se à vontade para expressar seus pensamentos em voz alta. Acredito que nosso pai levará nossas palavras em consideração. Eu entendo, senhor irmão.
Os olhos de Alicia brilharam de convicção ao ouvir essas palavras de encorajamento. Vendo isso, Roel deu um suspiro de alívio. Mesmo muito jovem, Roel já havia percebido a intenção de Carter de manter Alicia na casa Ascart. Por que outro motivo o Marquês confiaria a ela sua rede de inteligência mais sensível de todas as coisas? Verdade seja dita, ele não tinha certeza de como se sentia sobre esse assunto. Por um lado, ele não queria envolvê-la nos conflitos dos Ascartes. Ele sabia que as coisas só iriam ficar mais perigosas com o tempo, e o pensamento de qualquer mal acontecendo com ela o assombrava. No entanto, ele se viu fortemente avesso a permitir que Alicia se casasse com outro homem. Sua objeção foi tão veemente que ele não se preocupou em considerar a opinião de Alicia ou se isso era realmente melhor para ela, o que não era algo que ele deveria fazer como irmão mais velho. A obsessão de alguma forma encontrou seu caminho para o coração de Roel, e nos últimos anos, ele lentamente percebeu que essa emoção não vinha do parentesco, mas do romance. Mesmo assim, ele ainda estava muito longe de se livrar dos grilhões que havia colocado pessoalmente em seu relacionamento. De qualquer forma, ele teve que superar o obstáculo de Carter antes de decidir o próximo passo. Conteúdo patrocinado. Capítulo 529.2 Apunhalado pelas costas 2. Conteúdo patrocinado. O retorno do Marquês Carter Ascart provocou mais uma comoção na cidade de Ascart. Depois de muitos meses, o homem de meia-idade que governou o feudo de Ascart por décadas finalmente voltou para se reunir com seus familiares. Esta foi uma injeção de confiança no povo, pois simbolizava estabilidade e harmonia na casa governante. Para a população comum, não havia nada mais importante do que estabilidade durante tempos tumultuados. O retorno de Carter foi definitivamente bem-vindo pelo povo, embora a fanfarra em torno dele tenha diminuído em comparação com a de Roel. Para ser claro, Carter foi bem recebido por seu povo em comparação com os outros nobres da teocracia de Saint-Mesite, mas suas décadas de bom governo empalideceram em comparação com o que Roel havia conquistado como procurador do feudo nos últimos anos. Além disso, havia uma diferença distinta na demografia de seus apoiadores também. A maior parte dos apoiadores de Roel eram jovens, que estavam descontentes com suas vidas atuais e desejavam mais oportunidades para provar seu valor. Em particular, ele era ridiculamente popular entre as mulheres. Em contraste, a maioria dos partidários de Carter eram os mais calmos de meia-idade e idosos, que já haviam se acostumado com seu modo de vida atual e priorizavam a estabilidade sobre todas as outras coisas. Naturalmente, houve uma grande diferença na atmosfera de seu retorno. Quando Roel entrou na cidade, as ruas estavam cheias de aplausos ensurdecedores que abalavam a terra. Quando chegou a vez de Carter, o nível de ruído foi diminuído, mas os sentimentos das pessoas ainda foram transmitidos através dos olhares respeitosos direcionados à sua carruagem. Os diferentes contextos tornavam difícil determinar qual era superior ao outro, mas nem Roel nem Carter achavam que isso era importante. Em vez disso, seus pensamentos estavam preocupados com outro assunto. O salão da mansão de Ascartes parecia tão resplandecente como sempre sob a iluminação quente das velas. As criadas estavam dignas em 2 fileiras, prontas para atender às necessidades de seus mestres a qualquer momento. Sentado à beira da mesa de jantar estava um homem de meia-idade tomando calmamente um chá vermelho enquanto avaliava seus 2 filhos com sua visão periférica. Era desaconselhável para um comandante deixar a linha de frente, mesmo que houvesse um cessar-fogo temporário, mas o pensamento de não haver uma única pessoa em sua antiga residência fez seu coração estremecer tanto que ele simplesmente não pôde deixar de retornar. Carter olhou para o jovem de cabelos negros sentado à sua frente e suspirou baixinho em seu coração. Ele sentiu que realmente havia errado na educação deste último. Ele ainda se lembrava claramente de como, anos atrás, nesta mesma mesa, várias mulheres talentosas brigavam por seu filho. Naquela época, ele pensava que seu filho era um jogador nato e se perguntava se este último levaria para casa seus netos antes de atingir a idade adulta. Anos se passaram desde então, mas nada. Não havia absolutamente nada. Carter refletiu sobre a situação e logo percebeu o que havia dado errado. Conteúdo patrocinado. Por que meu filho não está fazendo nada? Seria injusto dizer que Roel estava ocioso quando acumulou tantas realizações em um período tão curto de tempo, mas ele era frustrantemente conservador quando se tratava de relacionamentos românticos. A certa altura,
Ele até se preocupou se seu filho havia se tornado monge secretamente pelas costas. A juventude era a idade em que os hormônios de todos enlouqueciam. Não teria sido surpreendente se eles exagerassem um pouco em um momento de paixão. Dando um passo para trás, mesmo que tivessem princípios o suficiente para se conter quando crianças, certamente teriam feito algo agora que eram todos adultos. Mas não, Roel simplesmente tinha que aplicar sua nobre etiqueta a seus relacionamentos também. Ele fazia questão de manter uma distância adequada dos outros e se recusava terminantemente a errar. Se a casa Ascart fosse uma família enorme com filhos, Carter teria ficado muito feliz com o autocontrole de Roel. Afinal, filhos ilegítimos costumavam ser uma grande fonte de problemas para as casas nobres. Mas agora que Ascart House já estava entre as duas finalistas, a estrita observância dos princípios de Roel não passava de um grande aborrecimento para Carter. Seu imbecil! Se você é um homem, você deve apenas fazê-lo. Eu sei que já avisei você sobre seus relacionamentos antes, mas nunca lhe disse para ser abstinente. Há tantas mulheres boas ao seu redor. Por que você não pode simplesmente escolher um e seguir em frente? Até aquela criança da rosa serve. Tudo que peço a você é que me dê um neto. Isso é pedir muito? Carter estava praticamente gritando com o jovem de cabelos negros frustrantemente composto em seu coração. Mas ele não deixou seus pensamentos transparecerem em seu rosto. Sua reputação seria manchada se ele dissesse essas palavras em voz alta. E honestamente falando, ele também não tinha o direito de criticar seu filho. Como viúvo e solteiro há mais de uma década, Carter era mais ascético do que o filho. Como ele poderia pregar algo que ele mesmo não estava praticando? Dito isto, o conhecimento disso não acalmou sua frustração. Você está tornando as coisas difíceis para mim por ser tão autodisciplinado. Carter olhou fixamente para Roel antes de suspirar para si mesmo. Ele voltou seu olhar para a mulher de cabelos prateados sentada ao lado de seu filho, e seu coração apertado lentamente relaxou. Ele sabia da peculiar capacidade de Roel em se envolver com mulheres de posição excepcional, e isso complicava as coisas. Seja Nora ou Charlotte, a gravidez seria um assunto nacional com grandes repercussões, portanto, teria que ser cuidadosamente planejada com antecedência. No entanto, não havia tal preocupação para Alice Ascart. Com 2 membros da casa Ascart potencialmente entrando no campo de batalha, não havia como ela ser permitida na linha de frente por questões de estabilidade. Considerando seu relacionamento íntimo com Roel, não havia candidato melhor do que ela neste momento. Ele olhou para Roel e Alicia mais uma vez antes de colocar a xícara de volta na mesa. Então, ele começou a perguntar sobre como eles estavam se saindo recentemente. Roel, ouvi no caminho de volta que você derrotou uma das 6 calamidades. Bom trabalho nisso. Sua realização elevou o moral dos soldados da linha de frente, especialmente os da nossa teocracia. Deve ter sido uma batalha difícil. Como está seu corpo? Conteúdo patrocinado. Foi realmente uma batalha difícil. Eu sofri um pouco de lesão, mas agora estou quase me recuperando. Roel hesitou por um breve momento antes de optar por minimizar a situação, não querendo aumentar as preocupações de seu pai. Carter ficou cético com a resposta, mas decidiu não questioná-la, pois Roel estava são e salvo. Em vez disso, ele direcionou a conversa para Rosa. Era praticamente um instinto dos soldados que lutavam na linha de frente se preocupar com as operações logísticas. O maior provedor logístico para o Exército Unido da Humanidade era a Rosa Merchant Confederacy, que também tinha estreitos laços militares e econômicos com o Ascart feudo. Carter deu um grande suspiro de alívio quando soube que Charlotte havia se recuperado de sua doença e Rosa havia voltado à normalidade. Com um brilho nos olhos, Roel aproveitou a oportunidade para jogar uma isca. Pai, o tio Bruce me confiou uma carta para você. Provavelmente é uma carta manuscrita para nos agradecer por nossa ajuda e oferecer alguma compensação. Lord Bruce é muito gentil. Somos aliados militares próximos. É certo que ajudemos uns aos outros, Carter disse com um sorriso. Ele pegou a carta que Roel lhe oferecia e a folheou rapidamente. Momentos depois, uma rara expressão chocada pôde ser vista em seu rosto. A compensação oferecida por Rosa foi generosa demais. Observando de perto as mudanças na expressão de Carter, Roel ficou, mais uma vez, impressionado com as proezas financeiras de Rosa.
Bruce realmente se esforçou para estabelecer as bases para a visita de Charlotte após o dia de Ano Novo, oferecendo não apenas dinheiro, mas também todos os tipos de privilégios especiais. É super efetivo. Carter ainda se sentia um pouco abalado com os ferimentos de Roel, mas sua indignação se dissipou ao ver o que Rosa lhes oferecia. Roel imediatamente explorou essa chance de fazer um pedido. Pai, Charlotte espera nos fazer uma visita depois do dia de Ano Novo para nos agradecer por nossa ajuda. Você teria tempo para conhecê-la? Eu deveria. Ela sofreu nesta provação. E ainda há um noivado entre vocês dois? Carter respondeu com um aceno de cabeça. Ele parecia extremamente satisfeito com a compensação de Rosa, considerando como ele havia mencionado o noivado, apesar de nunca ter reconhecido isso adequadamente. O coração de Roel finalmente se acalmou, tendo cumprido o que havia prometido a Charlotte. Infelizmente havia uma terceira pessoa na sala que não estava muito satisfeita com o andamento das coisas. Quando ele finalmente notou o beicinho de Alicia, ele rapidamente mudou de assunto. Padre, Rosa também conseguiu rastrear uma das principais bases da Saints Convocation e a destruiu. Conteúdo patrocinado. Roel passou a compartilhar as descobertas de Andrew e a descoberta dos restos de seus ancestrais. Ao ouvir a história, Carter revelou uma rara expressão de animosidade. Então, o alvo deles sempre foram os despertadores de nossa casa? Se for esse o caso, não podemos simplesmente deixar as coisas para Rosa. Vamos mobilizar nossos soldados também. Como Carter poderia tolerar os cultistas do mal indo atrás de seus familiares quando sua linhagem já estava reduzida a 2 pessoas? Com o rosto lívido, ele fez o apelo para cooperar com Rosa para erradicar a convocação dos santos. Roel não ficou nem um pouco surpreso com sua decisão. Ele esperou que Carter se acalmasse antes de relatar como ele lidou com os remanescentes de seus ancestrais. Carter ficou apaziguado quando soube que seus ancestrais desrespeitados foram enterrados com as mais altas formalidades, embora sua expressão tenha ficado um pouco estranha quando soube que 3 pessoas haviam realizado o ritual ancestral. Ele passou um momento pensando antes de dizer: "Você fez bem. Nossos ancestrais devem poder descansar em paz em nosso túmulo familiar. Devemos expressar nossa gratidão a Rosa por sua ajuda neste assunto. Farei os preparativos para isso", Roel respondeu com um aceno de cabeça. Mas só isso não será suficiente. Ah? Roel piscou os olhos confuso, sem entender o que seu pai queria dizer. Carter o encarou silenciosamente por alguns segundos antes de continuar com uma voz solene. "Roel, qual você acha que é a melhor maneira de consolar nossos ancestrais? A melhor maneira de consolar nossos ancestrais é vingando-se deles, erradicando a convocação dos santos? Não é preciso dizer que teremos que fazer isso, mas exigir vingança está longe de ser suficiente." Carter balançou a cabeça com um suspiro. "A melhor maneira de consolar nossos ancestrais é transmitir sua vontade." Transmitir a vontade deles? Nossos ancestrais se sacrificaram para garantir que existisse um futuro para as gerações posteriores, e agora é a sua vez de fazer o mesmo. Não podemos fazer nada sobre a partida de nossos ancestrais, mas podemos herdar sua vontade e transmiti-la às gerações futuras. Conteúdo patrocinado. As bochechas de Roel e Alicia se contraíram ao ouvir essas palavras, mas Carter manteve sua expressão estoica e continuou sua pregação. "Já é hora de você cumprir sua responsabilidade." Por responsabilidade, você está se referindo a os mandamentos da Guerra Santa da Teocracia. Eu sabia. Roel suspirou silenciosamente em sua mente, sem surpresa ao ouvir as palavras de Carter. Ao lado dele, Alicia levantou a cabeça para olhar para Carter com um leve brilho nos olhos. "Somos Hosted Novel, encontre-nos no Google." Diante da guerra contra os desviantes, nós, os Ascartes, como uma das 4 eminentes casas nobres da teocracia, temos que liderar o povo pelo exemplo. Já te lembrei disso muitas vezes. Agora que Alicia também atingiu a maioridade, vocês dois deveriam começar a pensar em ter um filho. Padre, estou ciente dos mandamentos da Guerra Santa, mas isso é muito repentino. Nem Alicia nem eu estamos prontos para isso. Preparar? Para o que você precisa estar pronto. Qualquer homem comum deve estar sempre pronto para brandir sua arma quando se trata disso. Não é como se suas nobres lições não cobrissem isso. Carter respondeu em sua mente. Ele ficou tentado a refutar as palavras de Roel na hora, mas hesitou quando seus olhos pousaram em Alicia, que estava sentada quieta ao lado. Por mais que estivesse ansioso para expandir a árvore genealógica,
respeitava a vontade de Alicia a esse respeito. Não havia problema com o relacionamento dos dois jovens, mas parecia apressado pedir a uma senhora que mal atingira a idade adulta para ter um filho. Alicia, qual é a sua opinião sobre este assunto? Perguntou Carter. Roel sorriu. Ele ficou aliviado por ter falado com Alicia sobre esse assunto com antecedência. O fardo de ter um filho recaiu principalmente sobre a mulher, e foi por isso que Carter fez ouvidos moucos ao protesto de Roel. No entanto, se Alicia também expressasse relutância em relação ao assunto, Carter não teria escolha a não ser desistir de seu plano. Senhor pai, não acho que isso seja apropriado. Eu vejo. Carter suspirou ao ouvir essas palavras. Mas antes que ele pudesse retirar sua sugestão, Alicia acrescentou envergonhada. Deveríamos ter pelo menos 2 filhos. Conteúdo patrocinado. Os interrogatórios funcionavam melhor quando os suspeitos eram pegos desprevenidos. Isso era senso comum para aqueles que já haviam se interessado por esse campo antes. Essa também foi a razão pela qual Carter não revelou nenhuma informação a Roel e Alicia antes de confrontá-los sobre o assunto. Conteúdo patrocinado. Ele tinha suas reservas em não consultar Alicia sobre esse assunto de antemão. Ele reteve informações dela devido a seus laços estreitos com Roel, o que tornava provável que ela vazasse informações para Roel, mesmo que fosse mais benéfico para ela não fazê-lo. Considerando que Alicia não era sua filha de sangue, era certo que ele observasse a etiqueta apropriada ao lidar com esse assunto. Mas quando ele pensou sobre os sentimentos que ela nutria por Roel, ele sentiu que era bom seguir em frente como estava. Como um ancião que viu os dois crescerem desde tenra idade, Carter estava confiante nos sentimentos que eles tinham um pelo outro, e foi por isso que ele se atreveu a apressar as coisas. Na vida anterior de Roel, havia um costume em que os casais primeiro coabitavam antes do casamento para ver como eles se davam na vida diária. Frequentemente, esse processo expunha muitos problemas, às vezes até resultando no cancelamento do casamento pelo casal. É por isso que eles sempre diziam: você tem que experimentar os sapatos para saber se eles servem. Infelizmente, tal costume não existia no continente Cia. Os casais mal se encontraram algumas vezes antes de serem conduzidos abruptamente ao salão do casamento, tornando inevitável o surgimento de conflitos após o casamento. A esse respeito, Roel e Alicia nunca enfrentariam esse problema, pois estavam juntos desde muito jovens e gostavam da companhia um do outro. Mesmo quando brigavam, eles se reconciliavam rapidamente e ficavam mais próximos do que nunca. Como um crente no amor livre, Carter não teria interferido em seu relacionamento em circunstâncias normais, mas a inação de Roel e a crescente instabilidade do mundo forçaram sua mão. Mesmo assim, ele não teria exercido pressão sobre ele se não estivesse confiante em seu relacionamento. Mas quem poderia imaginar que a Alicia rejeitaria sua sugestão? Conteúdo patrocinado. Carter pensou que estava ouvindo coisas por um momento. Ele achou isso tão inacreditável quanto o sol nascendo no oeste. Alicia está com medo? Mas ter filhos não deve representar nenhum perigo para sua vida, dada sua linhagem. Nunca ocorreu a Carter que seu filho havia previsto seu movimento e tomado contramedidas com antecedência. Roel estava orgulhoso de si mesmo, sabendo que Carter não seria capaz de coagi-lo enquanto Alicia rejeitasse firmemente o assunto. Infelizmente, a presunção de Roel não durou muito. A faca afiada da traição pode estar atrasada, mas nunca ausente. Deveríamos ter pelo menos 2 filhos. De fato, pai. É por isso. O quê? Roel se virou para olhar para a mulher de cabelos grisalhos sentada ao lado dele com um olhar totalmente estupefato. Alicia abaixou o rosto corado como se estivesse envergonhada pelos 2 homens olhando, mas seus olhos rapidamente se firmaram mais uma vez antes de acrescentar: ainda é muito perigoso para Casa Ascard se tivermos apenas um filho. Além disso, nós 3 ficaremos ainda mais ocupados nos próximos dias, e isso pode fazer com que nosso filho se sinta solitário e negligenciado. Para preservar a linhagem dos Ascards e o bem-estar psicológico de nosso filho, acho que é melhor termos pelo menos 2 filhos. Alice ergueu o punho cerrado com seriedade, como se dissesse que faria o possível. A reviravolta repentina encantou Carter, mas deixou Roel perplexo. Oh, o que está acontecendo? Isso não faz sentido. Ah, Alicia, o que você está dizendo? Não concordamos que... Conteúdo patrocinado. Roel estava prestes a lembrar Alicia de seu acordo quando de repente se deu conta. Nenhuma vez ela expressou sua desaprovação à decisão de Carter durante a conversa anterior.
Ele presumira unilateralmente que ela não concordaria com isso. Alicia, eu não quero que você se sinta pressionada por este assunto. Sinta-se à vontade para expressar seus pensamentos em voz alta. Acredito que nosso pai levará nossas palavras em consideração. Ele se arrependeu profundamente de não ter escolhido as palavras com mais cuidado naquela época. Por outro lado, Alicia, que havia dito o que pensava como lhe foi dito, virou-se para Roel com os olhos ainda desviados de vergonha. O senhor irmão gosta de crianças? Podemos ter mais, se for o caso. Eu estou bem com isso. Não, isso não é. Roel não sabia como deveria responder, especialmente quando Alicia tinha uma expressão feliz no rosto. Além disso, a resposta afirmativa de Alicia deu poder a Carter, que imediatamente aproveitou a situação para pressioná-lo a tomar uma posição. Isso o colocou em uma posição difícil. Se o amor tivesse forma física, Roel calculou que seria uma plantinha. Muitos fatores contribuíram para o seu crescimento, sendo um deles o tempo. Conteúdo patrocinado. Os fortes sentimentos que ele nutria por Alicia como uma irmã mais nova haviam mudado lentamente de natureza nos últimos anos, à medida que ela se tornava adulta, mas essa transformação ainda não estava nem perto de dar frutos. Não parecia certo eles ficarem juntos só porque era conveniente para a situação. Para ele não era diferente de tentar acelerar o crescimento da muda puxando-a para fora. Isso colocou Roel em um dilema. Ele não tinha certeza de como poderia explicar com tato esse assunto para Carter e Alicia. Enquanto estava com dor de cabeça por causa disso, de repente sentiu um toque frio em sua mão. O gesto por baixo da mesa levou Roel a olhar discretamente para Alicia, que aproveitou a breve janela quando Carter estava ocupado tomando seu chá para piscar para ele. Havia um brilho malicioso em seus olhos vermelhos. Tendo crescido juntos, Roel conseguiu entender sua intenção com facilidade. Enquanto isso, Carter largou a xícara de chá e continuou a pressionar o filho. Roel, você deve saber por que estou pressionando esse assunto. Quantos encontros de quase morte você teve nos 2 anos desde que atingiu a maioridade? Muitas pessoas estão mirando em você por causa de sua linhagem. Eu confio na sua capacidade e competência, mas pelo bem da nossa estabilidade interna, não acho que devamos adiar mais esse assunto. O que você diz? Carter lembrou severamente seu filho das circunstâncias atuais na esperança de convencê-lo. Para sua surpresa, Roel quebrou o silêncio e até sorriu para ele. Eu entendo. Você está certo, pai. Conteúdo patrocinado. Vou considerar seriamente a questão de ter um filho. Cumprirei minha responsabilidade com a casa Ascart, então peço que não se preocupe com isso. Sentindo que algo estava errado com a súbita mudança de atitude de Roel, Carter estreitou os olhos em ceticismo. Antes que ele pudesse expressar suas dúvidas, Alicia de repente mergulhou e mediou entre os dois. Senhor pai, não faz muito tempo desde que atingi a maioridade. Lord Irmão só estava relutante em aceitar sua proposta por preocupação comigo. Agora que os mandamentos da Guerra Santa foram invocados, é realmente hora de cumprirmos nossa obrigação. Alice abraçou o braço de Roel com um sorriso feliz antes de se voltar para Carter. Senhor pai, não queremos distraí-lo de seu trabalho na linha de frente. Já que Lord Irmão já concordou em concordar com isso, por que você não deixa esse assunto para nós cuidarmos? Ela perguntou. Tudo bem. Vendo a doce interação entre os dois jovens, Carter cedeu à sua intenção inicial de ver as coisas pessoalmente e acedeu ao pedido de Alicia. Tanto Roel quanto Alicia deram um suspiro de alívio em seus corações. Com a conclusão da conversa, o banquete do jantar finalmente começou. Conteúdo patrocinado.